passando para deixar uma palavra para o seu coração. Livro de Gênesis, capítulo 19, vai dizer a história onde um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão, estava sobre uma cidade, morando em uma cidade chamada Sodoma. E nessa cidade, os anjos de Deus haviam sido enviados para que destruíssem a cidade, para que levassem destruição para aquela terra por causa da abominação, por causa da podridão em que ela vivia, dos pecados em que ela vivia. E chegou um ponto tão terrível a maldade que havia naquela terra, que a palavra do Senhor diz que alguns versículos antes, Abraão conversava com Deus e os anjos, esses mesmos anjos, na presença do Senhor e de Abraão. Eles conversavam e Abraão pergunta para Deus: Senhor, se houverem 50 justos naquela cidade, o Senhor ainda assim destruirá a cidade? Ele diz: não, se houver 50 justos eu não destruirei. Abraão repete: e se houver 40? O Senhor diz: se houver 40 eu não destruirei. E Abraão insiste: e se tiver 30? E 20? Até que chega o ponto onde Abraão diz: Senhor, e se tiver 10 justos? 10 justos naquela cidade, o Senhor ainda assim a destruirá? E o Senhor diz: se houverem 10 justos ali, com certeza que eu não destruirei. Olha que interessante. Somente 10 justos na cidade seria o suficiente para que a cidade não fosse destruída. Só que agora, no capítulo 19, os anjos estão na cidade, e justamente com o propósito de destruí-la. Por quê? Porque não foram achados 10 justos naquela cidade. O que era ser um justo? Uma pessoa agradável a Deus, uma pessoa que buscasse, que quisesse fazer aquilo que é certo, uma pessoa que servisse, que se empenhasse em fazer as coisas corretas, da maneira correta, sendo justo de fato. E não havia nem sequer 10 pessoas que fossem assim naquela cidade, de modo que os anjos vão ali para destruir aquela cidade. Só que antes que a destruição começasse, eles recebem uma missão, uma ordem muito importante, que era que não poderiam destruir aquela cidade sem antes salvar a Ló e a sua família. E aí chega o ponto para nossas vidas nessa noite, aonde o que isso nos mostra? Que os anjos eles descem aquela cidade com o desejo de destruir, com a missão de destruir. Só que a destruição ela é adiada até que Ló e a sua família fossem salvos. Tem muitas pessoas que questionam e que falam como servir a Deus, como ser fiel a Deus num lugar onde tudo é pecado, onde todo mundo faz o que é errado, como ser fiel a Deus num lugar onde todo mundo rouba, onde todo mundo mente, onde todo mundo engana, como ser fiel a Deus no trabalho, sendo que ninguém serve a Deus, sendo que ninguém é justo.